Bom, estamos de volta. Tomara que agora dê certo para conectar com o Lucas. É, vamos ver se ele entra aqui. É, acho que agora vai dar certo. Mandou. Bom, não sei o que está acontecendo com a internet. Está tendo alguma confusão. É, só para saber se alguém que está assistindo, se vocês estão me vendo e ouvindo bem? Será que é um problema da minha internet? Não sei o que pode estar acontecendo. Aí. Agora vai dar certo. Sentindo. Lucas, só estamos te esperando. Deu? O problema sou eu, acho, viu? O que será que está acontecendo? Você sabe? E a minha câmera não tá aceitando a live. Nossa. Às vezes é bom, né, vocês não me verem, né? E sabe Mas que para mim está aparecendo ainda como conectando. É, então vamos deixar assim até entrar, porque a minha câmera não tá aparecendo também como indo para você. estranho. Você. Não tem ninguém com você que pode acessar, e aí eu convido o outro perfil? Pode ser. Pode ser. Aí só me avisa, se quiser me mandar uma mensagem para dizer qual o perfil. Até a Luciana quer ver o ICEI, eu também quero ver o ICEI. Tá todo mundo aqui querendo te ver, cara. Não tem como fugir mais. Não adianta. Tentar pela Y, Rafa. Bom, agora o ICEI saiu também. Aí, pela Y. Vamos ver. Lucas? Peraí. Não tem como fugir mais. Não Que adianta. merda. Tá, peraí. A mesma situação, né? É, Rafa. Bom, agora o ICEI saiu também. Agora eu tô ouvindo a própria live. Tá muito estranho isso, Lucas. Vamos ver. Insta dali. Que agora eu tenho que cancelar a entrada do Lucas no outro perfil. Eu já tento aqui. Problemas técnicos. Acontece. Nas melhores famílias. Vamos ver. Eu preciso esperar cancelar o convite. Aí. Insta dali. Vamos ver. aí. Conseguimos te ver. Finalmente. Cara, que engraçado. Acho que era o meu celular que tava dando um problema. Mas que estranho, nunca tinha acontecido isso. Bom, Também eu, comigo não. eu não tinha visto, pelo menos. Mas que bom! Agora recebemos o nosso convidado Ai, na que sala de sofrência. estar. Que sofrência. Já tem aí um monte de gente, cara, querendo te ver, querendo ver a live acontecer e ouvir sobre esse tema que é tão difícil, na verdade, né? Da gente encontrar gente que realmente quer dialogar sobre a desconstrução da educação, o que isso realmente significa, né? Uhum. E acho que é muito importante, porque a gente vive um momento muito delicado sobre aquisição de informações, sobre, inclusive, esse estresse agora frente ao sistema de educação, onde algumas escolas estão oferecendo, outras escolas não estão oferecendo. Então, isso vai gerar um problema muito grande se a gente não compreender de fato certas nuances assim da educação. E eu acho que
é muito bacana receber você aqui para que todo mundo consiga ouvir uma pessoa que tem uma mentalidade tão fantástica para esse tema. Por isso que a gente conversa por tanto tempo. Acho que as pessoas não sabem, a maioria não sabe que a gente é irmão, não sabe que a gente cresceu junto aí, que a gente compartilhou muita coisa. Mas não é realmente por isso que eu te convidei, é exatamente pela tua expertise e por todas as nossas conversas que nós tivemos, que acho que vale muito a pena expor esse tipo de discussão. Queria te agradecer pelo aceite já de cara e se puder falar um pouco aí da tua história, como é que você começou a dialogar sobre esse tema, assim, quando que ele se tornou bem importante para você sobre a educação. Então, contar um pouco o caminhar e acho que até o papel muito da Y dialoga muito com esses conceitos que você quis desconstruir na carreira e na tua formação. Então, por favor. Pô, obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Você sabe como foi difícil para eu conseguir falar sobre esse assunto, porque para mim sempre foi um pouco problemático falar sobre educação e sobre ensino. Então eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar abertamente sobre isso, assim. Eu me considero muito novo ainda, né? 30 anos, eu consegui dar aula 5 anos na graduação, então eu considero uma trajetória bem pequena, mas ela sempre começou muito como acho que qualquer professor, assim, quando você é um aluno, né? Eu acho que quando você é um aluno, você começa a ver o que é o ensino e como você aprende as coisas, assim, e aquilo vai te injuriando com o tempo. Então, acho que no ensino médio você já tem muito isso, o ensino fundamental é muito estranho, né? Porque você sai numa educação extremamente abstrata, que é o jardim de infância, e começa a aprender uma série de temas básicos que vão nortear o vestibular que você não tem ideia do que serve, né? Aquela máxima lá de galera não entender por que serve o Teorema de Pitágoras. E... Eu ainda não entendo direito. eu acho que, sabe, é uma coisa assim meio... E é muito maluco, porque nenhuma das partes é bem paga ou bem, de certa forma, bem induzida a estar aprendendo ou estar ensinando na sala de aula, né? Então, é uma coisa muito estranha. Quando eu entrei na faculdade, é que daí a gente teve essa grande... acho que essa grande decepção que eu falo, né? Porque acho que você passa a vida inteira, você passa a tua infância, desculpa, infância e pré-adolescência numa normatização do ensino, que é o vestibular, né? Todo Sim. mundo tem que aprender geografia, biologia, química orgânica, então todo mundo tem que aprender aquilo. E você pensa, pô, na faculdade eu vou achar o meu nicho, vou achar as pessoas que eu quero conversar e tal. E na verdade é uma grande decepção. Então, assim, exceto tirando alguns raros professores que eu tenho assim com muito carinho na minha trajetória, o ensino da arquitetura ele é muito penoso, assim, não sei dizer dos outros, mas acho que ele tem uma coisa meio artística, assim, que todo mundo tem que ficar fazendo o curso meio como se fosse artista, e daí chega num nível você não consegue entender que, na verdade, você está se tornando um profissional, né? Então é muito complicado. Então, minha trajetória foi muito nessa, assim, nas aulas de arquitetura, e quando você fala da Y é muito importante, porque eu tenho meu sócio, que é o Pedro Sunier, e que ele entrou na faculdade junto comigo, eu conheci ele até mesmo através de você, né? Não, Você era amigo dele antes. o Pedro é uma pessoa até que eu vou convidar para frente conversar, porque nós tivemos também... É uma pessoa digna de trazer para que o mundo Esse cara é conheça um cara e que vale a pena ouvir, cara. vale a pena ouvir Ó, também. porque É acho que o mesmo. Pedro teve um pouco assim, dessa trajetória também, né? O ensino médio ser um lugar super, né, bizarro, assim, e você entrar na faculdade e questionar. Então, eu e o Pedro, mesmo como colegas de turma, a gente começou a questionar muito essa questão do ensino, do ensino superior e tal. E daí, quando eu tive a oportunidade de dar aula, quem me convidou para dar aula foi o Juliano Monteiro, em Guarapuava, na Campo Real. Ele começou a trazer alguns professores que tinham, assim, e ele e esses outros professores tinham uma mentalidade um pouco mais aberta para o ensino.
Então Mas a o gente tinha carta que isso branca. significa, assim, no olhar dele, já de cara, o que diferenciava certos profissionais de professores Ah, mais tá. comuns, assim? Eu vou te dizer assim, o bom do ensino da arquitetura contemporânea é que o ensino tradicional moderno, assim, que veio pós-revolução industrial, ele é muito ruim. Então é muito fácil você identificar, assim, sabe? Ele tem aspirações técnicas muito distantes da realidade do mercado de trabalho. Você tem uma série de professores, não todos, né, mas uma grande maioria de professores que são muito acadêmicos e muito teóricos. Então, eu acho que não se exclui a teoria da prática, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio entre uma simbiose, né, entre as duas, eu acho muito importante. Então, quando o Juliano me convidou para dar aula de arquitetura, ele me convidou já falando, Lucas, carta branca, o que você quiser e como você quiser dar aula, você pode dar. Nossa, o Juliano, assim, ele segurou muito pepino para mim, assim, do tipo, broncas de vindas de cima para baixo, né? Que normalmente aconteciam, ele segurava para que a gente conseguisse dar um método de ensino que a gente acreditasse que era correto. E então isso mudou muito a visão. Porque a gente tinha carta branca, a gente não tinha mais aquela coisa assim, putz, né, tem que seguir uma Enrijecida, né? diretriz, enrijecida. Então isso foi muito E legal, assim. como que foi essa visão, assim, quando você teve essa oportunidade? Porque uma coisa é, claro, você tem que dar nota, que foi o que a gente estava conversando antes, o MEC exige que você tenha um método de avaliação, né? Então, Sim. quando você tem essa possibilidade de desenvolver ou criar um curso que não seja da forma clássica, que você consiga abordar, realmente ensinar, e aí acho que isso que é uma das questões que eu queria te perguntar, dentre, acho que nessa sua fala sobre decepção que a faculdade nos traz, na verdade, né? Eu acho que é um viés duplo, né? Tem a visão do aluno, que o aluno está esperando dentro da faculdade sobre o que o professor vai te ofertar, e outra é o que o professor está ofertando e esperando que o aluno absorva ou não absorva. Em teoria, era para existir um balanço, né, entre a expectativa do aluno e o que o professor está demandando. Mas a gente vê que não é bem Uhum. isso, né? Então, assim, eu percebo que existe muito aluno que, quando termina o curso, fala, eu sei do tema, eu fiz uma disciplina sobre o assunto. Fala assim, cara, espera um pouco. Em quanto tempo você acha que você se dedicou sobre esse tema para você realmente absorver e ter propriedade no que você fala relacionado a esse assunto? E é a visão, pelo menos, que eu tive de que a faculdade nada mais é do que um corredor com múltiplas portas. E cada disciplina é uma porta que você pode adentrar. Mas não necessariamente você vai ter uma bagagem completa sobre aquele assunto. Ele é uma introdução. Está aqui. Você, como aluno, como futuro profissional, tem que ler sobre esse assunto, tem que ler sobre esse assunto. Mas, assim, cara, o quanto eu quero saber do assunto é individual, né? Então, fico muito pensando, eu penso muito nisso, assim, quando você tem a liberdade para você criar algo que está fora dessas bandas, do que o aluno espera, do que o professor vai demandar do aluno, você pode realmente ressignificar o sistema, né? Você pode realmente trazer um valor muito maior, onde o aluno tenha vontade de estar ali, de querer aprender e enxergar que aquilo ali não é um eu não sei, um ambiente onde eu vou absorver informação. Não. Eu vou criar mecanismos para que eu possa crescer sozinho. Eu enxergo dessa maneira, mas como que foi isso para você? Assim, quando você teve essa liberdade, você já trouxe um método que já tinha pensado? Foi um. Como que Ah, é? é um processo, né, Bruno? Eu acho que a gente só consegue, hoje eu só consigo dialogar sobre isso porque eu passei por tudo. Assim, eu nadei nesse mar muito maluco e hoje eu consigo olhar ele com uma paisagem. Mas eu lembro, na época, tinha uma questão. Tem um professor muito notório de arquitetura da faculdade, na Faculdade de São Paulo, chamado Hugo Segal. E ele fala sobre o ensino, eu acho que fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim que o arquiteto, o cara tem a vida inteira para se tornar um bom arquiteto. Mas o que a gente tem que tentar fazer aqui é que ele se torne um bom humano.
Eu acho que isso é muito interessante. Então, Nossa, quando ele muito. fala isso, ele fala duas coisas muito importantes. Uma delas é de que o ensino superior é parte e é um direito da formação do cidadão e do ser humano. Isso eu acho muito importante. Né? Você adquirir conhecimentos específicos dos quais você se sinta pertencente a alguma coisa e você sinta uma certa empatia com aquele tema. Então, isso é muito importante. A segunda questão é o fato de juntar de novo, né? Porque a faculdade faz isso com a gente. Quando eu falo assim, Lucas, o que você é? A primeira coisa que vem é o teu diploma, né? Yeah. Eu sou arquiteto. Nada a ver, entendeu? Nada. Acho que antes disso, você é um ser humano. Então, acho que a grande questão da formação no aluno de ensino superior, né? Eu vou falar da minha docência, né? Que foi com aluno de ensino superior. Eu nunca dei aula para alunos de ensino médio, ensino fundamental, nem de pós-graduação. Mas o de ensino superior era muito essa questão, olha, você é um ser humano, você tem a vida inteira para se tornar um bom arquiteto. Então, a arquitetura, como ela tem um campo um pouco mais abstrato e não tão técnico, existe uma falsa modéstia enquanto em relação a isso, sabe, Bruno? Então, é muito difícil um arquiteto falar, um arquiteto formado, com 10 anos de formado, falar, nossa, eu sou o melhor nisso, ou eu entendo tudo sobre concreto, ou eu entendo tudo sobre luz, eu entendo tudo sobre cor, eu entendo tudo sobre paisagem. Não tem um arquiteto que fala isso, porque é uma disciplina que notoriamente o arquiteto ele sempre morre com a caneta na mão, né? O Oscar morreu com a lapiseira na Yeah. mão, né? Bonito isso. Então acho que você tem a vida inteira para se tornar um bom Constante, né? arquiteto. Exato, acho que essa noção do ensino constante. Isso que foi muito norteador na maneira de como eu tentei conduzir as minhas aulas. Então, era mostrar para os alunos que a aula não começava quando eu entrava em sala e não terminava quando eu saía de sala. O ensino da arquitetura acontece, não sei como são nas outras profissões, mas eu imagino que seja muito parecido, ele acontece cotidianamente, né? Você vai ver aluno de arquitetura. É muito fácil você ver aluno de arquitetura. É o único mané que está olhando para cima toda hora, né? Mais para cima é o de filosofia, assim, né? Mas assim, normalmente é o aluno de arquitetura que está olhando um prédio, está olhando um detalhe, porque é o cotidiano, é o cara pensando. A gente conversava muito disso nos nossos jantares na casa da minha mãe e do seu pai, né? Que o advogado, por exemplo, né? O advogado, ele serve ao ser humano. Então você tem que se tornar um bom humano antes de ser um bom advogado. É. Você tem que ser um bom arquiteto, você tem que ser o ser humano antes de ser um bom arquiteto. É muito simples isso. Então acho que essa formação do ser humano antes, né, e você ter essa formação contínua era muito importante. Então acho que os alunos tinham que entender muito isso, sabe? Então, falar, mas como que eu vou saber, como que eu vou estudar, porque eu fico horas no meu ônibus até chegar na minha aula. Bem, mas quando você está no teu ônibus, você está vivendo a cidade. A Tem cidade que faz manter esse parte olhar, do né? corpo Mas aí, o que fazer para incentivar essa mudança, na verdade, de olhar, né? Porque imagina, eu enxergo particularmente, né? E acho que muito da educação, como você falou, pós-revolução industrial, foi pautada na percepção de que a gente precisa encontrar espaço para todos os profissionais. Então, assim, vamos criar especialidades, uma vez que a tua graduação já não é suficiente, que tem um número muito grande de pessoas, vamos especializar. Então, eu fico pensando isso, eu falo muito até na oceanografia, que a gente tem 5 grandes áreas, mas você se forma oceanógrafo, você não tem como saber tão holisticamente todas as 5 áreas. Então, você vai ter que especializar mais ou menos em uma. Aí, depois de muitos e muitos anos, das décadas, teve tanto oceanógrafo formado que a exigência era uma coisa um pouco mais aprofundada. Então você tinha que ter o mestrado. Agora você tem que ter o doutorado. Aí você vai ter que fazer, sei lá, no final das contas você é o oceanógrafo formado na parte biológica, na cerda do pequena larva que mora num lugar específico do planeta. Então assim, você precisa ter uma diversidade muito grande de profissionais oceanógrafos, assim, vamos dizer, para poder
claro, desenvolver a ciência com mais profundidade e tudo mais, mas isso cria, na verdade, uma pressão muito grande no sistema, né? Onde você precisa se especializar cada vez mais para que você tenha uma chance de competição. Mas como que eu vejo isso no sistema? Até uma das questões da importância para o cientista de você fazer ou não um mestrado e doutorado, e aí a gente está muito já entrando no tema do é necessário fazer isto para que a gente possa, sei lá, nos tornar um cientista de alta qualidade? Você precisa se especializar tanto assim? Aí a gente vê, desde o do pré. No pré, então, o corpo humano não é bem conhecido. Então, a gente está aí criando disciplinas para que sejam coisas abstratas, para você obter sinais e tal, mas você vai formando o corpo humano inteiro. Dentro do pré, você tem muita educação física, muito tempo livre, muito não sei o quê. Você vai começando a crescer para o ensino fundamental mesmo, ensino médio, que já a questão física já perde um pouco, sai um pouco pela culatra, já ninguém mais vai tanto para a educação física, já não é uma questão tão vista, as artes também não. Então, na verdade, está crescendo, eu brinco nisso, está subindo os níveis do corpo humano em direção à cabeça, quanto mais dentro do ensino você está caminhando. Então, você entrou no ensino médio, você perde um pouco da questão física. Já no ensino superior, o corpo para de existir, para de ser importante. Agora já começa a ser importante a formação na tua cabeça. Quando você faz o mestrado ou o doutorado, já é um lado da cabeça só que importa. É só o lado de processar a informação. Você já não é mais um ser que está apto a realmente observar coisas. Você é um ser apto a processar a informação muito detalhada. Então, assim, tem a ideia do cientista ser generalista ou cientista ser especialista. Então, eu sempre fui para o lado de ser mais generalista, porque eu acredito nessa visão mais holística, que a gente tem que desconstruir essa visão clássica aí, que acaba por estressar infinitamente o sistema. Então, a gente vê que dentro da pós-graduação, 51% dos pós-graduandos no mundo são depressivos. Então, essa é uma conta que a gente tem que parar para olhar e falar assim, por que esse sistema está gerando isso? Será que a pós-graduação só pega a gente com problema para dentro desse escopo? Ou o sistema está causando esse estresse, né? Então, falo muito dessa necessidade, busco essa necessidade também e a visão de que a gente precisa formar o humano como prioridade realmente do ensino superior e que está causando, na verdade, distanciamento entre as pessoas que estão nesse sistema, né? Cria uma competição muito absurda. E aí a gente pode até caminhar nisso que você tinha comentado na outra ligação que a gente fez para falar dessa live, sobre o CNPq, sobre o currículo Lattes, sobre essa necessidade de se criar Vai isso. fazer falar sobre isso ao vivo, né? Com certeza, vou falar. Cara, até o Marcelo Franco, ele estava comentando durante a tua fala, eu achei muito interessante quando ele fala a mesma coisa que você falou, só que colocando a diferença entre hard skills e soft skills, né? E como que isso é valorizado. E como no mundo corporativo é importante também, é muito mais importante os soft skills, né? E eu concordo plenamente. Mas eu acho que essa talvez seja a diferença, Bruno. Eu não sei, eu posso estar me equivocando, tô falando uma coisa que eu não domino, tá? Mas é a diferença do cientista de certa forma, sei lá, um artista, assim, entendeu? O cientista, eu acho que ele tem uma certa, um desejo de exploração do além do conhecimento notório. Então, ele tem que desbravar, ele tem que andar além do horizonte, ele tem que assim, sair da estratosfera, ele tem que, sabe, fazer isso. E eu acho que nem sempre as pessoas entendem que esse tipo de exploração, ela é, às vezes, muito solitária, né? Então, é notório, por exemplo, nas explorações científicas que haviam no século XIV, século XV, assim, de que o capitão da embarcação não conversava com os restos dos tripulantes, né, por uma questão de patente e tal. Mas eu acho que isso fala muito da solidão da liderança, sabe? Do que é essa exploração.
Então, eu acho que explorar o espaço é muito importante para a humanidade. Mas eu acho que é extremamente solitário. Então, Isso é acho bem que quem verdade. embarca nesse tipo de coisa, e isso eu acho interessante das coisas. Esse, por exemplo, não é o tipo de coisa que é para mim. Eu não sou tanto no sentido de buscar o horizonte, nesse sentido solitário. Então, não é uma coisa que você fala do específico, mas o específico para mim é, na verdade, ela aparece na minha cabeça como uma ponta para furar uma bolha, né? E ela aparece justamente para você conseguir acelerar isso. Nós, por exemplo, que temos que fazer uma certa manutenção do que está na Terra, que ainda, e nisso eu coloco o corporativo, que o Marcelo Franco fala também ali nos comentários, é o fato da gente servir os humanos, né? E daí a gente tem que ter uma certa humanidade em cima disso. Quando a gente conversou sobre o CNPq Lattes, é uma conversa bem pessoal, assim, mas eu gosto de expor ela. Eu acho muito, muito maluco. Eu sempre tive muita resistência em preencher meu currículo Lattes. Pelo motivo que eu nunca estava fazendo a busca do meu conhecimento, os cursos que eu fazia, as coisas que eu lia, as palestras que eu assistia, elas não eram, para mim, uma forma de provar que eu sei alguma coisa. Sim. E esse é um problema, Nunca né? Você senti isso. ter necessidade de carimbar e atestar assim, eu cursei isto, ou eu É, sou essa tem pessoa. palestras que eu saí com mais dúvidas do que respostas, né? Então, você, assim, eu nunca me ocorria de terminar um workshop e falar, cadê meu certificado? Sim. Assim, as pessoas têm que me caçar para me dar o certificado. Ah, Lucas, tá aqui o certificado. Nossa, verdade, tem isso aqui. Então, eu acho isso muito engraçado, sabe? A gente ter essa coisa que a comunicação é a linguagem e a gente ainda precisar de credenciais para conseguir entender o outro. Eu Sim. acho uma coisa muito maluca. E daí a gente entra no Lattes, que para mim, cara, ó, eu posso estar ofendendo os zilhões de cientistas, assim, mas para mim sempre foi uma ofensa aquilo, porque você entra. Eu vou citar exatamente o que eu falei para você por telefone em privado. Pô, qualquer ser humano que passa 10 minutos no sistema CNPq tentando preencher o Lattes, pô, acho que fica decepcionado, porque teoricamente aquela é uma plataforma onde estão as pessoas mais brilhantes do nosso país, onde estão os maiores pensadores e pesquisadores do nosso país. E é uma plataforma chula, que ela não conversa com você, que ela não conversa com o ser humano, que ela chega a beirar o ridículo. Então você fala, pô, você fica meio assim, meio uma coisa Rick and Morty, assim, né? Você fala, pô, esse lugar, esse Lattes não parece um lugar para pessoas inteligentes, não é possível. Não, é uma coisa muito estranha. É uma coisa muito Muito estranha. estranho. E exige, né? E tem essa necessidade, né? Então, eu falo pessoalmente, assim, você quando está cursando curso de pesquisa, de ciência, você precisa, né? Obrigatoriamente fazer um currículo Lattes para ter iniciação científica, para fazer coisas do jeito. E a gente sempre fica nessa loucura. Então, você acaba balizando o teu comportamento para obter novos comprovantes de que você sabe ou não sabe. E vou falar bem a verdade, assim, a minha busca pessoal foi muito nisso. Eu queria, porque queria terminar o doutorado para poder ter, na verdade, o carimbo de que agora eu posso falar sobre certos assuntos. Agora as pessoas não vão só falar, você não tem experiência. Não, aí você fala, cara, eu tenho doutorado e muda muito. É um negócio muito assustador. Assim, eu sou a mesma pessoa. Eu tive uma experiência um pouco diferente. Eu poderia ter cursado os 4 anos do doutorado, não concluído, ter realmente o mesmo potencial e o mesmo conhecimento do que alguém que teve o título e eu não tendo, e as pessoas não iam me aceitar, não iam validar muito da minha opinião, porque eu não tenho o título. Eu tendo o título, as pessoas parecem que falam assim, vamos ouvir ele porque ele já ganhou a titulação de doutor. É muito estranho isso. Mas no âmbito científico isso é muito importante para você escrever projetos, para você conseguir investimento. Então tem um monte de coisinhas assim que é uma pressão que o teu sistema exige isso, né? Exige essa carreira. Só que ao mesmo tempo que te exige uma carreira nesse âmbito, eu penso assim, o arquiteto formado, ou o médico formado, ou o advogado formado, quando você está no âmbito científico, você tem a graduação,
somente a graduação para falar de pesquisa, você é tido para sempre como aluno. Mas não como um aluno no sentido bacana, eu sou um aluno eterno, eu quero aprender constantemente. Você ainda é aluno e você não tem a titulação máxima para poder dialogar com a gente. Entra mais ou menos nisso, assim. Então a Carla comentou, certa vez o aluno não soube preencher e me colocou com sua IC e não o contrário. Você vê, a galera não tem a menor noção nem de como preencher o Lattes, né? Fica só uma coisa muito insana. Mas eu falo muito disso, assim, da necessidade, na verdade, e eu queria pessoalmente ter o mestrado e doutorado, e hoje eu tô afastado, né, da universidade, no sentido de eu não quis seguir a carreira clássica de entrar na universidade depois para me tornar professor universitário. Eu queria construir de uma outra forma, eu queria ter uma liberdade diferente e eu não quero nunca mais falar que eu tenho doutorado, sabe? A ideia é não precisar, eu queria poder dialogar pelo que eu sei, pelas minhas experiências, pelo meu conhecimento, não pela titulação. Não queria que as pessoas aceitassem só por conta da titulação. E aí vem essa necessidade, né? Então, eu sofri problemas, claro, no meu doutorado por conta de estresse da minha psique e tarará, versus eu desenvolvi ansiedade, algumas coisas do gênero, que o sistema, claro, poderia ter acontecido se eu não seguisse essa carreira? Poderia. Mas essa pressão exerceu um nível de estresse muito grande em mim, que eu não soube rebolar direito e sofri algumas consequências. E a gente vê isso constantemente. Eu tive vários colegas que desistiram do doutorado no último ano do doutorado. Porque ele falou assim, que se dane, vamos fazer outra coisa, que eu não quero mais participar desse sistema educacional clássico. E aí vem a necessidade de você desconstruir, né? Olha, Bruno, eu vou falar... Então, eu nunca dei aula na pós-graduação. Eu sei que, assim, pelo menos que já me falaram, assim, é realmente uma coisa muito excruciante. Mas eu tive bastante casos, assim, de alunos... o índice de depressão e ansiedade na graduação aumentou exponencialmente. Aumentou não só porque aumentou o número de casos relatados, mas também porque o sistema educacional está em colapso, né? Mas, assim, eu tive mais de um aluno assim, que chegou para mim e falou: professor, não aguento mais, a faculdade está muito difícil, eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, não sei o que, não sei o que lá. E o que eu faço? E ele estava esperando uma resposta do tipo assim, que todo professor de arquitetura dá. Ah, não, engole o choro, aguenta, vai fazer, toma café e bola pra frente. E eu falei para todos esses que vieram para mim, olha, você tá mesmo mal? Tô mesmo mal. Então tranca a faculdade, velho. A tua saúde é mais importante. Isso que as pessoas esquecem, Bruno. Entendeu? Então, de novo, elas esquecem que elas são um ser humano. Elas acham que elas sempre são um estudante de arquitetura, um estudante de doutorado, um estudante de mestrado. E elas esquecem que elas são um ser humano e que elas precisam ter uma alimentação, que elas precisam, né, sei lá, fazer exercício, que elas precisam se divertir, que elas precisam ter lazer e que elas precisam ter uma saúde mental mínima, né? Então, eu acho que um dos motivos, e acho que eu esqueci até de falar, eu parei de dar aula em julho do ano passado. Um dos motivos que eu parei de dar aula foi justamente isso. Eu vi que o problema do sistema educacional, obviamente é um clichê, ele é sistêmico, sim, com certeza, mas ele é moral. Entendeu? Ele é moral. Quando eu vejo uma série de alunos que estão entrando na graduação porque o pai está mandando, porque é a única opção que eles têm que fazer, porque a sociedade só valoriza pessoas graduadas, putz, aí você começa a ver as armadilhas psicológicas que as pessoas acabam entrando. Quando eu e o Pedro, nós, se eu não me engano, em 2017, por aí, nós viajamos para o Uruguai lá, a gente foi visitar. E a gente viu uma coisa muito interessante, cara. No bairro onde a gente ficou, lá em Punta, né, lá na P, não tinham portões frontais as casas. Não tinha um muro na frente. Você via o jardim frontal da casa e a casa logo em seguida, e a porta de entrada. E daí o que a gente começou a ver? Que os jardins frontais, eles eram lindos.
Eles eram muito bem cuidados e muito bem tratados. E a gente viu que lá no Uruguai o jardineiro é uma profissão muito bem vista. A pessoa não fica milionária assim no jardineiro, não fica milionária, mas ela é bem vista. Ela vai no mercado, ela vai numa loja, ela vai no dentista, ela não é ridicularizada. O marceneiro, o construtor, o pedreiro, né, se ele for, é o que acontece, ele vai numa loja, ele vai fazer um empréstimo num banco, o cara é ridicularizado aqui no Brasil. Então, a gente gera essa pressão absurda que você tem que ser um arquiteto, você tem que ser um engenheiro, Sim. você tem que ser não sei o quê. Não, meu. Porra, se descubra antes, veja o que você quer fazer, né? E depois você vai ver. Acho que não tem essa pressão, é muito, muito maluca. Então tem muito disso, sabe, Bruno? Pô, falo, eu e você, né? A gente cresceu junto. Pô, a gente entrou na faculdade com 17 anos, por pura sorte, né? Por sorte do destino, a gente entrou na faculdade. Não era pra gente ter entrado, vou avisar todo mundo, tá vendo? Não era pra gente ter entrado na faculdade. Que A gente aquele entrou ano por específico não era. sorte do acaso, assim. Cara, 17 anos, o que você sabe com 17 anos? Não sabe nada, né? Então você fica numa uma coisa meio maluquete. Daí você fala de expectativa do aluno. Mas eu acho que tem muito do aluno ter aquele ano para entender o que ele tem que buscar. Uhum. Porque ele não sabe também. E eu acho que parte disso tudo é a jornada que você vai fazer. Então, o curso de arquitetura ele é muito excruciante, sim, é muito excruciante. Mas o gostoso dele, que ele, eu não sei se vale o caso para a oceanografia ou para o resto dos cursos, para os outros cursos, é que ele é um curso que te força, de certa forma, a ser um ser humano, sabe? Mas Você aí tem que ser. ainda, bom, isso é incrível, assim, acho que a gente tem, eu falo particularmente na oceanografia, a gente teve muita coisa voltada à sociologia, antropologia, então a gente aprende, o aluno é empoderado, vamos assim dizer, a ter um aumento do valor humano, a considerar isso um fator importante no diálogo, assim. Mas eu falo isso em especial na oceanografia da onde eu cursei, na Federal do Paraná. Uhum. Em outros cursos, o enfoque não é em sociologia, é em outra área, e aí o profissional ele está apto a uma outra coisa. Uhum. Mas aí quando você foi oferecido, então, essa carta branca para você desenvolver algo novo, era numa estrutura de curso já anterior a você. E aí, assim, como que É. foi esse papel de trazer um modelo novo? E aí, queria que você comentasse um pouco do que é, qual foi o diferencial disso, Uhum. e como que verdadeiramente você sentiu, e isso como que os alunos viram. E assim, você sentiu que Tá. isso foi eficiente, não foi? E como não sei, como que você enxerga isso e poderia dar conselho, porque, cara, tem alguns professores aqui seguindo e com certeza seria muito interessante a gente comentar sobre. Tá. Eu vou tentar ser bem breve nesse sentido. Tem alunos aqui também vendo, acho que eles podem falar, eles podem me zoar se eu estiver mentindo muito ou não. Mas eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu tive essa carta branca foi escolher qual luta eu teria. Eu sabia que eu estava entrando num lugar onde estava muita coisa errada. Então, só para recapitular, eu fui dar aula numa faculdade privada no interior do Paraná, tá? Numa cidade assim onde muito assim, se eu não me engano, 38% dos alunos na época eram de cidades periféricas dessa cidade do interior, que era Guarapuava. Então vinham né, de contextos bem mais rurais do que de Guarapuava. Então tinham muitas lutas para fazer lá dentro. Né? Havia um colegiado anterior ao que eu entrei, só que ele foi totalmente reformulado por esse coordenador novo, o Juliano. Então a gente entrou assim, todo mundo jovem, todo mundo, né, com vontade de mudar e todo mundo assim muito sentido com a nossa própria graduação. Então a gente falou, cara, a nossa graduação foi muito errada. A gente não pode cometer os mesmos erros que os nossos professores cometeram com a gente. Né? Então a gente entrou muito com essa força, mas cada um escolheu a sua luta. A minha luta foi em cima do método de avaliação. Né? Então, que nem você falou, queira ou não queira, mesmo tendo carta branca, eu tenho que, pelo Ministério da Educação, eu tenho que dar uma nota para o aluno.
né? Então eu tenho que dar uma nota de 0 a 10 para um trabalho, muitas vezes abstrato, que é um projeto de arquitetura, né? Você fala, nossa, né, essa torre aqui é nota 7,5, sabe? É tipo desfile de carnaval, todo mundo, né, beija-flor, nota, cara, da onde, né? Então, tipo, é uma coisa era meio absurda, assim, e eu vi isso na faculdade, cara, o professor chegava, tinha um trabalho, isso aqui é nota 8, cara, que é o 9? Que é o 10? Oscar Niemeyer é 10? Né? Difícil isso, Quem né? que é 10? Assim, é muito difícil você saber. Então foi uma coisa assim que eu falei, não, eu vou tentar atacar o método de avaliação. Então eu tive muita ajuda, tá, Bruno? Não vou falar assim que eu fiz isso sozinho. Eu tive ajuda de professores, o professor Vitor, o professor Juliano, o professor Leandro, Monize, Maiara, Débora, cara, uma pancada de Mas e gente desculpa, que me esse é o teu ajudou primeiro ano quando você entrou nessa faculdade para dar aula. Logo de para dar cara você já aula. quis fazer esse Já quis exercício. fazer essa mudança. E deixa eu te perguntar só rapidinho. Você trouxe essas porcentagens dos alunos que vieram de contextos diferentes. Essa avaliação de porcentagem já foi tua, né? Isso não vem de praxe como no mapeamento da sala, dizendo quem são na chamada, né? Então, Me desculpe. Essa porcentagem é dada pela faculdade. foi? A faculdade ela não dá para os professores. Ela fala assim meio que geral, assim, olha, 38% dos nossos alunos são assim, 42% dos nossos alunos são de Uhum. sabe, eles dão, sei lá, 62% dos nossos alunos são homens, sabe? Eles têm um pool inicial, assim, que é bem interessante. A maioria não ouve muito, mas eu acho bacana, assim, porque é muito diferente a aula que eu tive, é muito diferente da aula num centro urbano que nem Curitiba, numa capital do estado, e diferente num ambiente um pouco mais rural que nem Guarapuava. E parece que é pior, e não é, cara. A zona rural, a civilização vai crescer. Porque não Sim. tem mais o que crescer nas grandes cidades. Está abarrotado, está densificado demais e está caótico, né? Como vai sei lá, quinta, sexta revolução, não sei mais quem está mantendo conta em relação a isso, a revolução industrial vai acontecer na área rural, É. né? Então, assim, era um ambiente muito fértil, muito interessante, né? Então, eu acho que era um lugar assim que tinha essa possibilidade. Quando eu fui atacar o método de avaliação, é porque os meus professores, e os professores de qualquer aluno de arquitetura, dá nota de maneira completamente, assim, do horóscopo dele. Assim. É baseada no quê? Você dá um exemplo para a gente materializar isso? Olha, Porque assim, eu claro, não, você não vai ter disciplina. Claro que vocês têm muito disciplina exata, mas a gente vê isso muito na oceanografia, né? Como só disciplina exata. Cara, responde essa pergunta, vale um ponto. Mas assim, tá. por que um ponto? Por que essa pergunta vale um ponto? Tá. A arquitetura normalmente, eu tô simplificando quando eu falo que é destino do horóscopo, tá, Bruno? Mas assim, na sua grande maioria, o ensino da arquitetura no Brasil, ela é muito emprestada do ensino de ateliê da escola francesa clássica de arquitetura pós-revolução industrial, muito baseado no ensino das belas artes europeia. Né? Então, o que acontece? Quais são os critérios de avaliação da arquitetura no âmbito contemporâneo? Ele é emprestado uma teoria do Vitruvius, que é um teórico da arquitetura antes do nascimento de Cristo, que ele elencava 3 grandes pilares da arquitetura, que era firmitas, utilitas e venustas, né? Que é como se fosse assim, funcionalidade, estrutura e beleza. Assim, usando o latim grosso, assim, tá? Então você vê, os professores avaliavam, e assim, se você lê o Vitruvius, os 10 livros do Vitruvius, ele cita, obviamente, essa tríade vitruviana, mas na verdade ele cita 16, 17 outros aspectos da arquitetura que ele acha muito mais interessante também. Então, os professores acabam emprestando esses 3 critérios extremamente arcaicos, tá? Para falar de uma arquitetura extremamente contemporânea que os alunos estão produzindo. Uma arquitetura que fala, por exemplo, sobre questões sociais de habitação,
sobre questões de gênero da mulher, né, ou questões raciais que o nosso país enfrenta, que talvez o Vitruvius lá na Grécia não tivesse esse problema, entendeu? Então, eu acho que... Desculpa, você viu o que a Muniz escreveu? Eu Que não vi, não vi. se a aluna está com unhas feitas ou não para a apresentação do projeto, que essa ela presenciou. É um bom uma boa É que é a forma de se mesma. avaliar. É que eu sei a professora que ele está falando também. Mas sim, mas então eu tinha esses absurdos, sabe, Bruno? E a Muniz foi minha veterana. Ela também viveu esses mesmos absurdos, assim. Tinha professores que, se a gente não fosse bem vestido na apresentação, a gente perdia nota, né? Numa universidade pública, É muito tá? estranho isso, né? É muito estranho. Então, é assim, é bem, é um pouco, Mas aí, é desculpa, bem e complexo. isso se levasse para o colegiado achava que era tranquilo. O cara podia criar esses critérios de avaliação. Então, Bruno, assim, eu fico na dúvida se as pessoas não me ouviam demais, tá? Porque eu propunha e o pessoal gostava e tentava implementar. Nem sempre era tão fácil de implementar. Porque, que nem eu falei para você, o método que eu usei para quantificar, né, para quantificar o qualitativo era um pouco complexo demais, assim. Mas eu tentava trazer e o pessoal super acatava, quem dava aula comigo super acatava, e a gente tentava e sempre melhorando. Então, esse meu processo de avaliação, ele também foi evoluindo com o decorrer dos anos, né? Uhum. Ele foi se aprimorando, eu fui fazendo. Até porque eu não conversei só com professores de arquitetura para fazer esse método. Eu conversei com professor de matemática, eu conversei com professor de geografia. Eu fui tentando pescar com outros colegas de docência, né? Porque ali eu não estava sendo um arquiteto, eu estava sendo um professor, né? Então Sim. eu tinha que entender qual que era. E eu era um professor jovem, né? Eu tinha que entender como eram todas essas questões. Então, a primeira coisa que eu implementei no ensino para mostrar esse ensino contínuo foi um caderno de anotações. Então, todos os alunos da minha disciplina, eles tinham que ter um caderno de anotações, onde eles anotavam coisas da faculdade, assim, podia anotar aula de cálculo, não tinha problema nenhum, pode anotar. Eles tinham que fazer análises de projetos, então, com internet ou com livros, você podia pegar um projeto e fazer uma análise dele, a gente instruía os alunos a fazer isso. E também análises gerais da arquitetura. Sabe, tipo assim, quem ganhou o Pritzker esse ano? Que é como se fosse o Nobel da arquitetura, Uhum. né? Ah, quem que, sei lá, um arquiteto novo aí, quem que tá fazendo o estágio ali do Maracanã? Sabe, essas coisas assim. Pô, anota. Tá vendo uma coisa diferente na rua? Anota. Sabe, eu acho que esse Você queria caderno ver o de aluno notas, vivenciando o aprendizado, na verdade, né? exatamente. E eu falava para eles, gente, isso aqui é só para eu colocar isso no cotidiano de vocês, né? Isso não é uma regra para a vida inteira. É um cotidiano, assim, é um exercício do cotidiano. Ah, uma coisa que é importante lembrar, Bruno. Eu dava aula no projeto um, que é o primeiro projeto arquitetônico que os alunos têm. Eu dava aula no projeto 6, que é o penúltimo projeto que os alunos têm. Daí eles têm mais um e depois eles têm o TCC. Então eu pegava o aluno no começo e no final. O cru e o E gasto. o gasto. Então era muito legal, assim, cara. Foi conseguir. Às vezes eu dava aula, às vezes eu era chamado para dar aula ali em projeto 5, projeto 6, projeto 3 ali, né? Pegar o meio de campo, mas era sempre assim, era o primeiro e o último. Primeiro e o último. Então, pô, assim, é muito bom você ver como que o aluno que você pegou ali, nem sabendo segurar o lápis direito, né? E vendo depois ele meio que se preparando para se formar. Assim. Então foi muito bom para a minha metodologia conseguir acompanhar tudo isso. Então, para o aluno de projeto 1, eu falava, ó, carrega um caderno, eu vou avaliar, não sei o que lá. Para o de projeto 6, que era um dos últimos, eu nem me importava mais. Ó, teoricamente vocês já sabem, eu vou avaliar outras coisas. Uhum. Outras coisas que eu vou avaliar de vocês. Mas para eles o aprendizado da arquitetura cotidiana já estava implícito já. Então
Isso era Tá. muito Mas e interessante. como que você avaliava esse caderno, por exemplo? O que isso Ah, tá. diferenciava, por exemplo? O que você enxergou que causaria de diferenças no aluno para substituição de uma prova comum, por exemplo? Ó, Bruno, daí isso é uma coisa que eu vou falar que eu confesso que no meu método ele não é muito reprodutível, assim, não é muito reproduzível, tá? Porque ele requer que você conheça o aluno. Não, Então, fantástico. assim, Não, tudo bem, mas não vamos é. dialogar disso. Assim, o que você É. entendeu como os elementos que eram importantes para que esse método fosse aplicado? Porque eu falo, eu penso o seguinte, assim, eu te dei o exemplo na nossa ligação e até para contar para todo mundo, assim, que eu fiz o mestrado lá fora, que era um consórcio de 6 universidades. Então, tinham no total, tinham mais ou menos 27 países diferentes dentre todos os alunos. Então, assim, como que esse consórcio entre várias universidades entendeu que eles iam avaliar essa diferença cultural tão grande? Então, eles tinham, na verdade, cálculos por entre universidades. Então, se você fizesse na França, que, desculpa, que tinha mais disciplinas voltadas à modelagem numérica, mais voltadas realmente a cálculo mesmo, é, eram disciplinas mais difíceis e eles sabiam que a França, dentro desse consórcio, a Universidade Pierre e Marie Curie era mais rígida no sistema de avaliação. Então, se você fosse para a França e um outro colega meu fosse para a Espanha, depois as notas eles tinham um algoritmo para equilibrar essas notas. Esse era um aspecto. Uhum. Mas aí que foi o que eu até comentei com você, que eu sofri lá e que eu percebi que era um dano tremendo que eles estavam causando na avaliação. Então, quando eu estava fazendo a disciplina lá, tinha uma das perguntas, era assim, sei lá, vou dar um exemplo bem grosseiro, assim, como é o seu nome? Qual é o seu nome? Então, se eu respondesse Bruno, estava incompleto. Eu tinha que responder Bruno, tenho 31 anos, sou oceanógrafo. Sabe, tinha que contar uma história referente à pergunta que me tinha Uhum. sido feita. E eu tomei bomba nisso por conta da minha resposta direta ao ponto. E depois eu fui perguntar. E aí tinha um falado, não, mas é que a gente aqui na Bélgica avalia dessa forma. Se eu citei algo na pergunta, você tem que discorrer tudo sobre ela. Eu falei, mas por que vocês não perguntaram isso então na prova? Por que vocês estão subentendendo que pautar sobre um assunto é suficiente para que o aluno entenda que ele tem que discorrer mais coisas sobre? E que no Brasil, antes, então, no mestrado do Brasil, tinha uma professora, a Reda Com, que ela era incrível, assim, na sua rigidez para avaliação, em que se ela perguntasse qual é o seu nome, você falasse Bruno Guides Bardoni, 31 anos, blá, 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 ela te descontava. Ela falou assim, eu não perguntei além do que a minha pergunta mesmo. Você não precisava Uhum. querer mostrar que você sabe mais informação. Então lá eu tomei um dano porque eu trouxe o meu treino do meu sistema de educação. Então, assim, eles não levaram em consideração a diversidade possível de formação que os alunos tiveram na sua avaliação. E eu tomo isso, até a professora Carla está aí comentando na física, você tem que passar batom e faz as unhas, e se você passa batom e faz as unhas, você não está trabalhando bastante. É tido isso pelos professores. Então, assim, se você cuida muito da tua beleza, você não teve tempo para estudar ou não dedicou tanto tempo. Então, assim, quando ela estava, a gente foi ter aula, eu fui ter aula com ela, a primeira aula no doutorado, tínhamos vários alunos. Então, assim, uma das coisas era assim, cara, quem é você? Me conta quem é você. O que você, da onde você veio em termos de qual a tua formação individual, familiar, qual é a tua, sabe, é tentar encontrar uma forma e entender, cara, eu não posso exigir isso de um profissional na pós-graduação que não teve na formação anterior. Ele passou na prova, mas não significa que ele tem conteúdo e bagagem para, cara, vestir qualquer coisa e enfrentar qualquer tempestade. Não é assim que funciona quando você adentra, né? Então, tinha Não. necessidade de você humanizar essa questão, e a Carla é de parabéns, porque ela cria essa questão, até de conhecer, faz questão de querer conhecer os alunos na íntegra. Acho E que isso é a incrível. questão não é nem saber, a questão não é nem saber se o aluno aguenta ou não a tempestade. É você conseguir criar a tempestade para cada aluno Certo, conseguir aprender dentro dela, perfeito. entendeu?
Então, eu acho que é muito disso, assim, o conhecer o aluno, e é um trabalho exaustivo, por isso que eu não sei se é um trabalho muito replicável, mas é Mas você... você não gostaria de replicar nas outras disciplinas, por exemplo, que você vai dar? Com Esse, certeza. Não, então, isso eu consigo, né? Hoje em dia eu dou aula no curso de design de produto e inovação no Centro Europeu também. E eu consigo, mas a turma é muito menor, né, Bruno? As turmas do sim. Centro Europeu são 15 alunos no Mas isso máximo. talvez seja uma coisa a gente falar, né? Talvez exista essa necessidade de você diminuir as turmas clássicas para menores turmas, pra você poder ter esse contato mais profundo, né? É, mais, não sei, mais justo, no meu olhar. Eu vou te dizer assim, eu ainda tenho muitas dúvidas, mais do que certezas, assim, porque quando eu falo que as pessoas têm que ter um livre-arbítrio para escolher se elas querem ou não fazer a graduação, eu estou falando isso num país muito desigual, tá, Bruno? Onde as pessoas não têm, tem muita gente que Sim, não tem condição de querer fazer a graduação. Então, sim, eu acredito que ainda, assim, tomara que tenha muita gente que queira fazer, que tenha acesso né, quem queira tem acesso. Mas eu acho que pode-se criar métodos. Então, a arquitetura tem muito isso. O MEC, de certa forma, ele traça diretrizes para que nas disciplinas de projeto arquitetônico, como é uma disciplina prática, tá, tenham um professor para cada 15 alunos em sala de aula. Então, isso você vê que é a é a diferença. mesma proporção que eu tenho no centro europeu, entendeu? Sim, Então, isso já muda um pouco. Nem todas as escolas, faculdades, exercem essa diretriz, tá? Mas é uma diretriz que eu acho muito válida. Que nem a Muniz fala, né? O mais importante é que ela fala, né? A Carrara. O mais importante deveria ser o processo, não o resultado final. Isso com certeza. A escola francesa de ateliê de arquitetura, ela sempre dá muita prioridade para o projeto final do semestre. sim. Isso é, assim, Que, devastador, entendeu? a gente vê isso bom, pra gente é a mesma coisa, né? Então, se pensar que o É, mais importante dentro da formação é a monografia ou o TCC, e não o processo evolutivo exatamente. todo do aluno, é muito estranho. É muito estranho. Exatamente. Bruno, assim, Vamos falar, daí eu a gente fiz, eu vê... fiz minha monografia no meu segundo ano da faculdade. Então, assim, os outros 3 anos, sabe, é uma avaliação de um aluno completamente incompleto. Foi no Imagina, meu caso. Bruno, a minha eu escrevi em 7 dias e o professor nem leu, entendeu? Então, foi assim, só que aí é que tá. Aí a gente tem que rever algumas coisas. E daí é importante lutar pelos direitos e fazer as coisas. O professor é cansado também. Sim, Ele fica cansado. Então, o sistema de notas que eu usava, ele tinha em torno de 12 a 17 notas diferentes para cada aluno. Para eu conseguir gerar essas notas e criar os coeficientes e criar os valores, gente, era um trabalho exaustivo. Eu lembro assim da gente na faculdade, nós, os professores de arquitetura, a gente ficava até 3 horas da manhã, às vezes corrigindo coisa lá na faculdade, né? Comendo pizza lá, fazendo sim, café e tal. Era um exercício comum pra gente. E daí você tem essa pressão que ninguém sabe de onde vem, sabe? Você tem essa coisa assim, cara, de onde vem essa minha angústia? De onde vem esses meus problemas? Poxa, é sistêmico. Então eu via muitos alunos assim que, cara, eles estavam infelizes no curso. Não porque eles não gostavam de arquitetura. A arquitetura é apaixonante, você pode gostar, não tem problema. O problema é que o curso deixava eles malucos, né? E é complicadíssimo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de TCCs, Bruno, eu acho muito bizarro o que é uma banca quando não se avalia processo. cara, deixa eu fazer. Eu gosto. Vamos falar disso aí, por favor. Faltam 50 segundos para acabar essa live. Eu vou encerrar, ligo de novo, aí você entra, eu te Tá, convido de novo pra gente. tenta me ligar no meu Lucas, porque eu vou tentar entrar no meu iPad, beleza? Tá bom, Falou. beleza. Galera, participem, estejam próximos, porque vai valer a pena esse finalzinho aí. Esse finalzinho. Não acho que vai ser um finalzinho, mas vale a pena. Acompanhem, por favor. Beijo.